estamos em 2013, ano novo, vida nova, mas que tal rever comigo os melhores momentos do nosso Toda Tarde de 2012? Vamos lá? Olha só! Voltamos e já estamos com ela, a psicóloga Valquíria Salinas. Tudo bem, Valquíria? Tudo bem, Tatiana? Tudo já. É sempre bom receber você. É ótimo estar aqui. E hoje o assunto é traumas com a obesidade. É um tema também muito comentado hoje em dia, porque nós temos cada vez mais as pessoas acima do peso, incluindo as crianças. Então a nossa dúvida primeira é: essas pessoas procuram terapia, procuram psicólogos para saber lidar melhor com isso? Algumas sim, né, Tatiana? Algumas vivem nos famosos regimes. Tem o regime da lua, o regime de tira carboidrato, coloca carboidrato, o regime do tipo sanguíneo. Tem tantos regimes, cada um que eu já ouvi que eu falo assim, nossa, mas existe esse, né? E aí quando elas se deparam com um emocional angustiante, que ela percebe que ela toma a medicação, engorda, emagrece o efeito sanfona, aí algumas delas procuram. Hoje eu tenho percebido, inclusive como você falou de criança, que os pais se preocupam mais com os filhos e cobram dos filhos para que emagreçam. Mas alguns pais cobram, mas na verdade não contribuem para que esse filho emagreça. Isso que é duro. Muito mais fácil. A pessoa sai do trabalho, vamos comer um lanche, vamos pegar pizza. Vamos pegar um pastel. Então tá tudo muito fácil do que chegar em casa e preparar uma comida. Porque uma comida saudável requer mais tempo, cuidados, você ir comprar as frutas são perecíveis, o suco natural. Porque tem gente que fala assim, não, eu só tomo suco. Suco, mas você vai ver só suco de caixinha. Um terço é açúcar, entendeu? Então, de saudável não tem nada. Refrigerante é light, diet, mas é um X tudo, entendeu? Então, é como que se fosse para amenizar as culpas, né? Entendi. Então, assim, algumas, depois de algumas frustrações, às vezes frustrações no trabalho, né, Tatiana? Tem pessoas que, infelizmente, acabam sofrendo consequências pela imagem corporal. Você é da TV, né? Tem algumas e alguns e a gente ambientes. sofre com isso. Estou falando alguma coisa de errado? Não, né? de jeito nenhum. Há uma cobrança muito grande. E não só, né, da diretoria, do interno, mas do próprio telespectador. Eles são os que mais cobram. Fala, tá vendo? Olha como ela engordou, ela emagreceu, ela mudou. Então, assim, nós vivemos no mundo, né, da beleza do culto ao corpo. Então, queira ou não, às vezes a pessoa tá magra, que não chega nem a ter nada de obesidade e já tá sofrendo. Quem dirá os famosos gordinhos, coitados? Não, eu acho uma judiação mesmo, porque a maioria, até não sei se a gente pode falar a maioria, mas são problemas relacionados a outras coisas, né, Valquíria, que eles acabam descarregando na comida, né? Exatamente. Isso que você está trazendo, assim, as pessoas olham assim, eu tenho uma predisposição, o meu pai é gordo, a minha mãe é gorda. Concordo, a gente não tira, isso já é uma predisposição, tem uma estrutura óssea, corporal que desencadeia. Mas existem pessoas que têm essa mesma predisposição, mas não desencadeiam. Por quê? Está ligado ao emocional. A questão da obesidade, nós psicólogos costumamos dizer que está ligado a algo muito primitivo, que é o quê? A relação mãe-bebê. Talvez você me pergunte, mas como assim? Mãe-bebê, por quê? Qual é o primeiro contato do bebezinho? Com a mãe. Qual é a primeira necessidade do bebê? Leite materno. O leite materno, a amamentação. Às vezes as mães, principalmente as mães que estão despreparadas, vamos dizer assim, que não sabem muito bem como lidar com afeto, que não tiveram afetos, quando ela vê o neném chorar, ela acredita que se ela der o leite, ou quando ele ficar mais grandinho, comida, é a forma dela dar o carinho. O carinho está todo voltado para a alimentação, ou seja, a criança está chorando, às vezes uma dor de barriga está dando mais comida. A criança está regurgitando, está soltando leite, está lá dando comida. Então, e aqui que a criança aprende? Lá na infância. Então, a obesidade ela vem lá da infância. Ela aprende assim, estou frustrada, estou triste, tem alguma coisa que vai saciar esse meu vazio. O que é? Comida. Chega na vida adulta,
Estou frustrada com o meu casamento, estou frustrada com o meu namorado, com a minha profissão. Vou fazer o quê? Comer. Então, cria-se um mecanismo. Então, tem essa relação lá atrás. Outras questões, às vezes de forma inconsciente, não é achar mães culpadas, viu, mamães? Fiquem tranquilas. É a questão do quê? Às vezes, uma mãe está preparada para toda uma vida profissional, engravida sem querer. Inconsciente, sem que essa mãe tenha noção, ela acaba falando inconscientemente, pô, tem que cuidar do meu filho, agora não vou poder trabalhar, não sei o quê, então tem que cuidar bem. E aí enche de comida. Para eu mostrar que eu sou uma mãe boa, meu filho tem que estar gordinho, eu tenho que ir no pediatra e o pediatra dizer, engordou tantos quilos, que isso é uma ideia antiga, Nossa, né? E aí a mãe fica, e aí nisso vai desenvolvendo, essa criança vai adquirindo o que a gente chama a fixação na fase oral, que é todo o prazer está voltado na boca. Então, qualquer tristeza, qualquer angústia, ela não sabe lidar, ela fica totalmente perdida. Aliás, a alimentação se torna uma defesa do obeso. Ele tem a compulsão por comer como sendo uma defesa. Estou angustiado, tenho que... É a válvula de escape, né? Exatamente. Nossa, que complicado. E tem a questão também, quando é criança, né, Valquíria, você estava comentando comigo antes da gente começar a gravar, que o tratamento é estendido à família. Exatamente. Por quê, né, Tatiana? É muito comum nós observarmos hoje crianças de 5, 6 anos, né? Lanche, todos esses fast foods da vida, como foi dito, e os pais comem compulsivamente. Enche uma mesa e fala, filhinho, você tem que ficar de regime. Isso é uma tortura para essa criança. Não tem Isso condição. eu digo que chega a ser um abuso para a criança. Porque se teu filho precisa emagrecer, tem que vir de cima para baixo. O exemplo, os pais. Não adianta só a criança e os pais, mas eu já tô velho, o problema é meu filho. Não é bem assim. Se você quer que o teu filho tenha uma alimentação saudável, você precisa ter alimentação saudável. Se você quer que o teu filho coma verduras, frutas, você tem que ser o modelo. Se você não come, como que ele vai comer? Com certeza. Que fique aqui a dica. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, porque na volta nós vamos conversar sobre cirurgia bariátrica. Como se preparar, porque afinal de contas, não que seja agressivo, mas pra mente eu acho que é um pouquinho, né, Valquíria? E como? Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Continuamos a nossa conversa que está super interessante, Valquíria Salinas aqui comigo, e agora nós vamos falar sobre a questão da cirurgia bariátrica, que eu acho assim, é uma cirurgia muito bacana quando ela é recomendada pelos médicos, né? A pessoa faz, porém, tem muita gente que tem medo até pela questão psicológica, porque realmente a pessoa muda demais, deve ser muito estranho você ter essa sensação da redução, né, do estômago, como lidar com isso, as expectativas. Valquíria, como que você trabalha isso nas pessoas? Primeiro, Tati, eu costumo dizer assim, eu faço um pré-atendimento. Antes da cirurgia? Antes, até hoje, é recomendável para que se faça a cirurgia, antes passe pelo psicólogo. Por quê? Muitas pessoas iam passando pela cirurgia sem ter condições psíquicas. Elas criavam expectativas em relação ao corpo, tipo, eu vou ficar magra, eu vou conseguir aquele rapaz que é o sonho da minha infância, da minha juventude. Alguns projetos que não dependia de estar magra ou gorda. E aí a pessoa cria, porque se eu for mais magra, eu vou ser mais feliz. Ela tem uma depressão instaurada junto, que é comum em muitas pessoas obesas, e ela pensa assim, se eu for magra, eu não vou ser mais triste. Isso não tem nada a ver, isso é interno, isso é histórico, isso tem a ver com toda a história de vida da pessoa. Então, hoje se recomenda que a pessoa faça um bom período, vamos dizer assim, os cirurgiões corretos, sérios, eles já indicam, né, para que passe por um psicólogo e veja se essa pessoa tem condição ou não de passar pela cirurgia. Não, aí você pergunta. Faz uma avaliação. Uma avaliação psicológica. Não que eu, psicóloga, vá dizer, você não pode fazer. Quem sou eu? A decisão é do paciente. Porém, eu vou mostrar, pontuar certas coisas para a pessoa. Ver que local é esse que essa cirurgia está querendo ocupar na vida dessa pessoa. Ela quer emagrecer o porquê, o que ela busca, conscientizá-la. Agora, tem pessoas que não têm condições e não têm a noção
do que realmente é uma cirurgia. Por mais que a tecnologia esteja Tenha tudo facilitado a medicina hoje, né, os recursos são ótimos e graças a Deus existem pessoas que não estão preparadas psicologicamente para fazer a cirurgia. Então assim, e aí o mais sério de tudo isso? A obesidade, ela está ligada às compulsões. Então, os estudos mostraram que muitos pacientes que fizeram cirurgia e não trataram o psicológico, o que aconteceu? Foram para compulsões. Compras compulsivamente, drogas, você muda o foco. Mudou o foco. Porque aquela obesidade tem um significado, tem uma história por trás disso. Nós psicólogos acreditamos, não é só o corpo em si, só a parte fisiológica. Não é só gostar de comida, não. Não é só. Era uma porquê é uma compulsão. O porquê que tem isso? O porquê que eu como? Em que situações? Quando eu estou angustiado? Quando eu não sei enfrentar um problema? E aí? Vão existir problemas. Como que eu vou lidar com esse problema? E vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Eu não posso comer sólido, então vou me entupir, como já aconteceu o caso de paciente, de se entupir de sorvete. E aí adquire outras doenças, colesterol, começa a ter outro tipo de gordura, porque sorvete é gordura hidrogenada, mas como derrete, a sensação que passa mais fácil. Então assim, existe muitos casos de pessoas que foram para as drogas. Tive um caso de uma senhora que a filha até me ligou do Rio, desesperada, que a mãe estava aqui. Por quê? A mãe fez essa cirurgia e não tinha feito acompanhamento. E depois de um período, o que aconteceu? Essa mãe começou a comprar compulsivamente. Em menos, por exemplo, de um mês, ela tinha gastado 50 mil reais com cartão de crédito, cheque, e não tinha dinheiro. Ela já tinha falido outras vezes. Estava ansiosa. Porque aí ela começou a falir, vender casa e tal. E daí, quando ela veio para Sorocaba para o tratamento, essa senhora, e a filha me ligou do Rio, falava assim, ela já gastou 50 mil, quero internar, quero... Opa, não é isso, vamos entender. Qual a angústia? Onde que está essa questão? Por exemplo, vamos dizer, não significa que os obesos têm esse problema, mas pode ter um obeso que não consegue emagrecer, tenta, luta, há um sofrimento, mas aí você vai ver, tem a ver com o histórico, um foi adotado, e aí isso ele só descobre quando ele é maior. Traumas mesmo, né? Traumas das pessoas. Exatamente, Tatiana. Outra foi abusada, então assim, só quando ela consegue falar do abuso, da dor desse abuso, se liberar dessa culpa, que não é culpa, ela emagrece. Eu fui abusada, e os homens vão aparecer perto de mim, então eu tenho que não estar tão atraente, embora existam pessoas gordas super atraentes, né, e magros não atraentes, eu tenho que estar não atraentes na fantasia dela para não atrair outros homens e se sentir protegida. Então, tem tantos fatores, são muitos. Meu Deus. A questão social, né? Porque a gente tem que comer bem, né? Comer com abundância, né? Que vem lá, principalmente das classes mais, vamos dizer, aquelas pessoas mais simples, mais interioranas, assim. Hoje não, hoje as crianças na escola já aprendem, né? Como comer adequadamente. Desde cedo. Nossa, é um assunto que rende uma semana, né, da gente conversando, porque realmente a gente vai batendo papo e vai vindo dúvidas e histórias que a gente acaba conhecendo. Eu quero agradecer a sua presença novamente, porque é sempre muito esclarecedor. Conheço várias pessoas nessa situação e acho super importante mesmo todo mundo se autoavaliar, porque de repente é um trauma que a pessoa não conhece e tratando acaba emagrecendo, chegando no objetivo, sem de repente precisar entrar na cirurgia. É uma coisa menos invasiva, né? Não que a terapia não te invada, ela te invade até o momento que você permite para que você seja tratado. Mas né? sempre pro bem. É lógico, com Obrigada, certeza. Valquíria. Obrigada, eu que agradeço. Intervalo rapidinho, na volta nós vamos falar sobre menstruação. Agora nós estamos recebendo a ginecologista a doutora Daniela Diniz. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Tati. E você? Obrigada por você ter voltado. Estou à disposição. Olha só, esse assunto eu acho sensacional, porque para mim é uma evolução para as mulheres. Nós vamos falar da menstruação, porém o detalhe, não menstruar, é isso? É isso mesmo. Hoje a gente tem essa opção? Tem essa opção. Então, maravilha. O que é o interessante do não menstruar, né? Isso tem sido falado bastante atualmente, porque a menstruação, que antigamente era considerado um tabu,
deixou de ser um tabu e a gente pode falar sobre o assunto. E a evolução da medicina permitiu que as pílulas evoluíssem junto com a mulher moderna. Olha que maravilha! Então, o que a gente tem de opção hoje em dia? A gente tem disponível alguns métodos, não somente pílula, para suspender a menstruação. Inicialmente, eles foram criados para aquelas mulheres que não podem menstruar ou que têm alguma consequência ruim da menstruação. Mulheres que têm miomas com hemorragia, mulheres que têm endometriose, que é aquela doença que causa cólica, dores no período menstrual. Mulheres que têm intensa TPM, até para TPM a gente pode ter benefício, tá? Que maravilha. Então surgiu inicialmente para esse tipo de paciente. Só que foi tão bem aceito, foi tão interessante, que acabou caindo na boca de todo mundo. E Todas querem usar. Hoje em dia você pode escolher se você quer ou não quer menstruar. Olha só que evolução, gente, eu achei isso fantástico, sensacional a hora que eu vi o tema da pauta. Agora, isso desde que idade as mulheres podem optar? Então, olha, a mulher quando começa a menstruar, o ideal é que a gente não entre com nada de medicação nos primeiros 2 anos. Porque é a fase que os ossos do crescimento estão terminando de alongar e qualquer estrogênio que é dado pode impedir esse crescimento. Então, o ideal seria que nos 2 primeiros anos depois da primeira menstruação, não inicie. Mas depois disso, a qualquer momento. Inclusive para mulheres que não têm vida sexual ativa. Ele é um método... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem. Todos são contraceptivos. Todos impedem não só a menstruação, como também impedem uma gestação. Mas eles podem ser usados com esse outro intuito. Entendi. Nossa, gente, que maravilha. Agora, a partir do momento que eu começo a usar, por quanto tempo eu posso usar e não menstruar mais? Então, assim, a indicação para você começar a usar uma pílula contínua vai depender se você está usando ela para tratamento. Por exemplo, uma mulher que está usando a medicação para não ter cólica menstrual, para tratar uma endometriose, para tratar um mioma, vai usar isso indefinidamente até o momento que ela quiser engravidar. Tá? Aquelas outras mulheres que já tiveram os filhos, aí elas podem pensar em usar até a menopausa. Tem vários tipos de métodos para não menstruar e tem um deles que é interessante, que pode ser usado até depois da menopausa. Tem um DIU hormonal que chama Mirena, que é colocado dentro do útero pelo ginecologista e que dentro do útero libera uma substância que faz com que o útero fique fininho por dentro e não produza camada menstrual. Ele pode ser usado por 5 anos e a cada 5 anos ele é trocado. E ele pode ser usado inclusive para terapia hormonal depois da menopausa, para proteger o útero e fazer uma terapia hormonal para não ter os calores e os sintomas da menopausa. Olha só que vantagem. Agora, a pílula tem também. A pílula tem também. Então, o que a gente tem de disponível para facilitar? Para a gente não menstruar, a gente tem pílulas de uso contínuo. Tem pílulas que são uma combinação de 2 hormônios, que são as mais utilizadas. Uma delas tem diurético, então além de ter todos os benefícios... Jura, ainda não vai deixar a gente não inchada. Deixa a gente inchada, não faz ganho de peso, ajuda a tratar acne, espinha. A outra medicação tem um princípio comumente encontrado nas pílulas também, que de forma contínua segura bem o sangramento menstrual. E tem uma outra terceira pílula anticoncepcional que pode ser usada para quem está amamentando, para mulheres com mais de 35 anos, mulheres que fumam, porque não aumenta o risco de ter trombose. Então, de pílula contínua, temos 3. Se não for pílula, a gente tem a opção de injeção, uma injeção que dura 3 meses, que está disponível no posto. Toma uma e dura 3 meses? Toma uma e dura 3 meses. Nem sei qual que eu gostei mais. Essa tem alguns efeitos colaterais. Essa já dá um pouquinho de ganho de peso. Então, ela é boa só para aquela mulher que não consegue tomar pílula. Entendi. Para quem esquece, aí ela protege bem. Entendi. Tem um implante que você coloca na dobra do braço e dura 3 anos, que libera devagarzinho o hormônio na circulação. Tem o DIU, que dura 5 anos. E hoje em dia, até mesmo aquele anelzinho de uso contínuo, você já viu falar? Não. Hoje em dia a gente tem adesivo e tem anel contraceptivo. É um anel que libera o hormônio, anel vaginal. Você pode usar ele contínuo também, tirando um e trocando o outro para não suspender. Ou seja, aquele pessoal mais antigo, né, que acredita que a menstruação ela limpa, né? Que o que a gente escuta disso, não, você não pode parar de menstruar porque limpa e limpa.
Limpa o quê? Tem alguma coisa a ver? Então vamos Porque falar... limpa, mas assim... Vamos começar pelo início. O que é a menstruação? Os antigos acreditavam que o útero ele tinha uma função de purificação. Tirar o sangue limpava de doença, tanto que eles faziam sangrias, né? Quando o útero retinha esses humores, retinha o sangue subia e dava uma coisa que chama histeria. Histeria vem de útero, histero é útero. Então só a mulher pode ser histérica, o homem não. É uma coisa particular da mulher. Então achava que se ela não menstruasse o sangue subiria e teria alguma consequência. A mulher fica louca, a mulher não pode engravidar. Por quê? Porque realmente, se a mulher não toma método nenhum e não menstrua, alguma coisa está errada no corpo dela. Algum desarranjo hormonal, alguma outra coisa que a gente não considera que é saudável, tá? Mas quando a gente usa a pílula contínua, a gente não ovula, é assim que a gente fica protegida de gravidez. E se a gente usar ela sem parar, a gente não espessa a camada do útero, a gente não produz o sangue menstrual. Então, quando a gente fala que a gente não vai menstruar, aonde vai ficar o sangue? Para onde vai o sangramento? É a pergunta que eu mais escuto no consultório. E a resposta é fácil, você não vai produzir. Não vai ter, né? Seu útero não vai se preparar para engravidar. E se ela quiser voltar a menstruar para engravidar, vai ter problema se ela tiver tomado por muitos anos? Essa é a melhor pergunta. Então, assim, a gente está falando de suspender a menstruação. Isso só serve para quem não quer engravidar agora. Mas quando você para a medicação, você volta à fertilidade? Volta. Adorei, tenho certeza que a gente esclareceu as suas dúvidas, mas de repente se tem alguma que nós não conversamos, não tem problema. Vá lá no site todatarde.com.br. Quero agradecer a presença da doutora Daniela. O nosso programa está ficando por aqui. Lembrando que amanhã tem mais Toda Tarde para vocês. A gente continua conversando, eu vou me despedir de vocês. Um beijo, até amanhã. Muito obrigada, viu? Obrigada, doutora.